Bom dia a todos. Hoje a gente vai dar continuidade ao segundo dia de congresso. Tem atividades programadas para o período da manhã, a gente transferiu aqui para o BR. No período da tarde, as atividades vão ser na Sala Conecta. A gente vai ter uma videoconferência com a professora de Madrid, da Espanha, e depois um mini curso. E de noite a gente volta aqui para o auditório Maurício Deve, tá? Então os que vieram de fora, a gente ainda não colocou placas ali no outro auditório, mas o evento vai continuar aqui. Bom, o que a gente tem programado para amanhã de hoje são 4 palestras, tá? A gente vai ter palestras, um período de aproximadamente 35, 40 minutos para cada um. E a gente vai começar com o professor Dr. Felipe Santos, que veio de Portugal. Felipe é doutor em Sociologia pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho e trabalhou com uma tese intitulada Crime, DNA e Ficção: os impactos da cultura popular no sistema de justiça criminal em Portugal. O Felipe faz parte da equipe da professora Helena Machado, tem várias pesquisas específicas na área de DNA e bancos, de DNA para fins de percepção criminal. Integra um projeto, se você quiser comentar um pouco, Felipe, esse mega projeto que hoje tem junto à União Europeia, com várias atividades previstas, né? Então a gente espera aí uma série de resultados também sobre isso. Em geral, os trabalhos que são produzidos pela equipe aí de Portugal são excelentes, tem um impacto muito interessante, né? Acho que são dos primeiros trabalhos com os quais também eu tive contato sobre essa questão da Europa. E é um prazer tê-lo aqui na manhã de hoje. Então, assim, muito obrigado por ter vindo. Ele atravessou oceanos, ficou várias horas, né? Pôde conhecer Salvador e agora na volta vai conhecer o Rio, em razão das conexões. Mas então, muito obrigada por estar aqui hoje. É uma honra recebê-lo mais uma vez, né? E a gente vai tendo um mini curso com o Felipe amanhã de tarde, né? Tá bem. E aí depois, na sequência, a gente chama os outros palestrantes, que é o André de Paiva Toledo, que já se encontra aqui, a professora Jean, o professor Castor, que estão chegando, ok? Muito obrigada. Ora, muito bom dia. Eu espero, é um prazer estar aqui, espero que falar devagar e para que tudo seja compreendido e que eu não diga nada que você não perceba. Se houver uma palavra que eu diga que vocês não compreendam, podem, por favor, interromper, que eu explico de outra maneira, porque eu às vezes perco a noção de como o nosso português é diferente. Agora, a professora Teisa estava a dizer o fixe e o giro, que é calão português, mas que para nós é bastante corrente, mas que nós esquecemos que aqui não tem. Nós compreendemos por causa das telenovelas, não é? Nós compreendemos o português falado no Brasil, mas o contrário não se verifica. Então, eu vou tentar falar devagar. Venho aqui trazer uma comunicação que resulta já de uma parte final de um projeto de investigação que se chamava Base de Dados Genéticos Forenses, questões éticas, políticas e sociais. Isto resulta de um estudo, de um inquérito que foi realizado online, uma metodologia que ainda não temos usado, que se trata de fazer um inquérito, desenhar um inquérito e aplicá-lo o preenchimento via internet. É uma forma de recolha de informação muito conveniente e rápida, mas também tem as suas desvantagens, como qualquer metodologia. A ideia do estudo tinha por objetivo conhecer as opiniões dos portugueses acerca dos objetivos, aplicações, funcionamento e regulação do nosso banco de dados genéticos. Portanto, o estudo foi coordenado pela professora Helena Machado, mas tivemos uma equipa bastante grande a trabalhar nisto, na análise, quer na recolha de dados, quer na análise da informação. Claro que é bastante mais prático, não sei se aqui alguém já tem utilizado metodologias quantitativas. É muito mais fácil usar um inquérito online do que passar inquéritos ou estar na rua a fazer inquéritos. Então,
graças a esta tecnologia. Portanto, outros estudos já realizados acerca das opiniões e experiências públicas relativamente aos bancos, eu contei ali bases, entendam bancos, por favor. Em alguns slides eu mudei, noutros esqueci, porque estou tão habituado a falar em bases de dados que me esqueço dos bancos de dados. Pessoalmente, eu acho um bocado confuso falar em bancos de dados, porque confundo com um biobanco, e são coisas um bocado diferentes. Outros estudos realizados principalmente em Espanha, há um autor, o Joaquim Gamero, fez dois estudos acerca das opiniões dos espanhóis, também na altura da construção do banco de dados deles. Há também nos Estados Unidos, a Lauren Dundas, no Reino Unido, e penso que na Nova Zelândia. Penso que na Nova Zelândia também há alguns estudos. Destes estudos ressaltam algumas coisas em comum que são, nas opiniões do público, que é o receio de usos ilegítimos dos bancos de dados, o apoio generalizado à inclusão de condenados por crimes graves, ou seja, é algo bastante consensual em vários contextos e várias jurisdições. Os condenados por crimes hediondos ou graves, embora depois a definição do que é um crime grave fique um bocado vaga, não é? Às vezes, não é só a vossa legislação, há outros que o fazem, outros, como a Espanha ou a França, fazem uma lista de forma a facilitar a compreensão das coisas. Há também receio de que a informação genética seja acedida por entidades externas ao banco de dados, portanto, aquele sempre ameaçador receio de usos indevidos da informação genética. Mas também, ao mesmo tempo, verifica-se a tendência para o apoio público face à utilização da ciência e uma crença generalizada que a tecnologia DNA pode tornar a investigação criminal mais eficaz. Isto está a ser um bocado difícil porque eu não estou a ver exatamente o slide que está aqui. Portanto, o inquérito foi disponibilizado no website do projeto. O website, o projeto quando começou, foi planeado a construção de um website para alocação para disseminação de informação. Portanto, temos lá alguns documentos. Temos também informação sobre a equipa, informação sobre os projetos que estamos a desenvolver, sobre a disseminação de resultados. Portanto, o inquérito estava lá e foi disponibilizado entre outubro e dezembro de 2012. Os participantes foram convidados a partir das listas de interesses das 5 universidades e centros de investigação em Portugal, tendo sido solicitada a disseminação do questionário pelos contactos das pessoas que recebiam. Os principais tópicos do questionário incidiram nas seguintes vertentes: a informação acerca das bases de dados de DNA, a percepção de riscos e benefícios, a avaliação da eficácia das tecnologias de DNA e do valor da prova de DNA em contexto judicial, que são coisas relativamente diferentes, a opinião acerca da regulação do banco de dados e disposição para a aceitação da inserção do perfil genético no banco de dados, ou seja, se aceitariam que o seu perfil fosse incluído no banco de dados. E finalmente as características sociodemográficas. Apesar da amostra não ser representativa, isto é algo a ter em conta ao longo da expressão dos resultados. A amostra não é representativa, foi validado um total de 711 inquéritos. Os dados obtidos poderão, embora não sejam representativos, podem revelar algumas tendências sobre a opinião dos portugueses acerca dos bancos de dados, em pessoas, em grupos de etários jovens e com elevada escolaridade. Porque disseminamos junto às universidades. Não é? Portanto, as pessoas nas universidades, tal como vocês, são pessoas jovens e de elevada escolaridade. Portanto, enviesam um pouco a amostra, mas ainda assim pode revelar coisas interessantes, uma vez que nem toda a gente tem conhecimento dos bancos de dados. Portanto, a maioria era o sexo feminino, 68,3%, e tinha nacionalidade portuguesa. Cerca de metade dos indivíduos tinha menos de 30 anos e reportou estar empregado. Um terço exercia atividade na área da investigação e do ensino superior e 4/5 tinham um diploma de ensino superior. A maioria, 65%, nunca tinha sido vítima de um crime e já tinha conhecimento da base de dados de perfis de DNA.
Se calhar o problema desta amostra é que boa parte já tinha tido conhecimento do banco de dados. Quanto mais seja por nos conhecerem e termos disseminado nas universidades, acaba por ser fácil. Convém recordar, falar um pouco da evolução do banco de dados em Portugal. Recordo que em 2005, na altura, o 17º governo estava sendo eleito e no programa desse governo constava a ideia, o plano para construir um banco de dados universal. Se esse plano tivesse ido para a frente, Portugal teria sido o primeiro país do mundo a ter um banco de dados genético universal. Não seria tão difícil, somos só 10 milhões, e com muitos milhões espalhados pelo mundo, mas em Portugal somos só 10 milhões e, por enquanto, daqui a uns anos, se calhar, seremos menos. Mas isso acabou por não ir para a frente porque ficava ainda assim bastante caro e demoraria bastante tempo e começaram alguns partidos partidos e comissões de proteção de dados começaram a achar que se calhar era um bocado cedo demais, era demasiado forte. Então, de 2005 a 2008 foram sendo feitas reuniões e com comissões de peritos para conseguir chegar a um consenso acerca do que poderia ser a lei portuguesa para o banco de dados. Lembro que, penso que é o Kuwait, que neste momento tem planos para avançar efetivamente para um banco de dados da população. Portanto, vai haver um país com um banco de dados. Não é mais grande, não tem um biobanco e tem uma base de dados de perfis de DNA, mas não é para investigação criminal. No entanto, com todas estas conversas à porta fechada, se calhar às vezes à porta aberta, nunca houve qualquer proteção pública acerca dos bancos de dados. Nunca se falou disto. Não era importante que ninguém sabia. Mas por isso mesmo é que interessava saber, afinal, o que é que as pessoas pensam sobre isto. A 12 de fevereiro de 2008 foi então aprovada a Lei 5/2008, que regula o banco de dados genéticos. De alguma forma, esta lei, tal como se calhar aqui no Brasil, veio impor regulação à forma como já se vinha usando as tecnologias de DNA. Em Portugal já se usam desde meados dos anos 90, primeiro de formas muito rudimentares de geração de perfis e com formas muito simples, como o HLA, não sei se talvez está com o Rodrigo, se calhar depois falará melhor sobre isto. Mas já se vinham usando, inclusive, o LPC, que é o Laboratório da Polícia Científica da Polícia Judiciária, tinha um banco de dados com cerca de 2.000 perfis. Um banco de dados não oficial, um banco de dados que era para uso interno da própria Polícia Judiciária e que, com a lei, todos esses perfis foram tornados ilegais, porque não foram coletados de acordo com a regulamentação. Entretanto, mais recentemente já se conseguiu proceder à regulação desses perfis e foram acrescentados esses perfis todos ao banco de dados. Portanto, há umas principais características da Lei 5/2008. Há apenas dois laboratórios que estão autorizados a fazer coletas com destino ao banco de dados. Temos o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, Instituto Público, que é um nome enorme, nós chamamos só aqui INML, e o LPC, que eu já tinha referido, da Polícia Judiciária. O LPC está localizado em Lisboa e tem alguns gabinetes espalhados pelo país. O Instituto Nacional de Medicina Legal tem praticamente todos os distritos, tem 3 delegações principais, no Porto, Lisboa e Coimbra. Em Coimbra está precisamente sediada o banco de dados. Eu já vos vou falar um pouco sobre as características do banco de dados. Quem ouve falar da forma como aquilo está construído não fazia ideia, se calhar pensa que é só uma sala de computador. Portanto, só estes laboratórios, embora a lei refira que, em caso de necessidade, outros laboratórios privados podem ser comissionados para realizar análises no âmbito da DNA. Portanto, a custódia, antes que me esqueça,
obriga a separação dos fecheiros. O banco de dados, propriamente dito, o banco de dados onde estão inseridos os perfis, não tem qualquer ligação à internet. Não pode estar ligado a nenhuma rede. O que levanta outras perguntas, mas já não vamos. Fisicamente, eles têm que estar física e logicamente separados os fecheiros dos dados pessoais dos fecheiros de perfis genéticos. Quando é inserido um perfil, há um vídeo no site do Conselho de Fiscalização, um vídeo que está no YouTube, que mostra exatamente qual o procedimento para a inclusão de um perfil. O perfil é realizado, é inserido na pendrive, aquilo que está no formato XML, é inserido na pendrive, a pendrive é levada para a sala que está fechada, isolada e não tem janelas, é inserido esse perfil, vai o perfil para os dados pessoais e há um ficheiro intermédio que reúne os dois códigos que estão num outro sítio. Portanto, parece-me boa ideia, certo? Mas se calhar não é muito prático trabalhar com aquilo. Ainda é menos prático porque Portugal assinou vários acordos de partilha dos dados genéticos, com pesquisa automatizada e permanente. Portanto, para isso é necessário criar uma cópia do banco de dados, nem que seja apenas dos perfis genéticos. Depois, a Lei 5 de 2008 define 6 ficheiros diferentes, 6 ficheiros códigos. Temos voluntários, amostras de problema para identificação civil, amostras de referência para pessoas desaparecidas e os seus parentes, amostras de problema de identificação criminal e, finalmente, os condenados a pena de prisão igual ou efetiva a 3 anos de prisão. Portanto, o que a lei define é que só os condenados a penas iguais a superior a 3 anos, isto retira o problema que é um crime grave, que é um crime de hediondo, que é um crime contra a pessoa, essas coisas todas, mas depois inclui uma frase problemática, que tem sido problemática, que é: são estes os condenados por ordem do juiz. E qual é o clássico problema? É que o juiz não se sente obrigado a dar ordem. É uma prerrogativa do juiz a inclusão ou não do perfil no banco de dados. Se o juiz não sabe, assina a sentença, transita em julgado, está tudo bem. Para o juiz está tudo bem. Ninguém o obriga, e se calhar os magistrados não se vão dispor a fazer isso. Ultimamente tem havido maior sensibilização dos juízes para decidir, para tomar uma decisão no sentido de incluir ou não, e também uma sensibilização dos próprios procuradores do Ministério Público para a inclusão de amostras de problema de cena de crime. Porque era outro problema, estava a crescer o número de perfis de condenados, mas não havia inclusão de amostras. Nada era incluído porque o magistrado não sabia, muitas vezes, que era necessário dar uma ordem para esse efeito. Portanto, assumiam que era coletada a amostra na cena de crime e era enviada para o banco de dados, mas não estava sendo feito. Exato. A pesquisa, se o magistrado quiser, no curso de investigação, realizar uma pesquisa no banco de dados, tem de dar uma ordem nesse sentido. Portanto, ele envia um ofício para o Instituto Nacional, é feita a pesquisa e depois é comunicado ao magistrado o resultado da pesquisa. Isto também tem a sua segurança e, em termos de confiança pública, não os resultados. O que eu vos trago aqui é apenas uma parte desse estudo, porque também havia uma questão acerca de ao público quem deveria ter a custódia do banco de dados. Uma porcentagem insignificante dizia que era a polícia judiciária, porque a polícia é uma coisa, a magistratura é outra coisa e tem de ser um ponto mais independente melhor. Aliás, na própria lei, nos próprios projetos de lei, assumia-se desde o início que não deveria ser a polícia judiciária a ter o banco de dados. Acho que é um bocado a ideia de ter a raposa a guardar o galinheiro. Não se entende muito bem, há talvez um certo receio ou de abuso ou de percepção de construção pública de que poderia haver abuso dessa informação. É uma informação demasiado sensível para estar nas mãos da polícia.
E apesar de não ter sido considerada a ideia de ter um banco de dados genéticos universal que houvesse pela população, o aliás acontece com as impressões digitais. Toda a população tem as impressões digitais registradas no banco de identificação civil. Apesar disso, a legislação que veio a ser aprovada pode ser considerada uma das mais restritivas no contexto da União Europeia. Isto considerando os critérios de inserção e remoção de perfis, mesmo nas condições de acesso e consulta por parte das autoridades policiais. Há casos de países em que é a própria polícia que tem a custódia do banco de dados e pode fazer pesquisa, pode fazer a inserção de perfis sem qualquer problema. Neste cenário é possível verificar a atual situação europeia, não só no que respeita à dimensão dos respectivos bancos, em proporção da população incluída. Portanto, a porcentagem que vocês estão a ver ali é a proporção da população que está incluída nos bancos. Não há uma dimensão absoluta. Por exemplo, este também é o caso de Inglaterra e País de Gales, que está em 9,71. Acaba uma casa que não está aqui, mas ontem estávamos a falar, e por causa para quem esteve ontem os registrantes estiveram às 7 da tarde, a Carol McCartney estava a falar de como o caso Weston Marper fez retirar do banco de dados de Inglaterra uma quantidade enorme de perfis de pessoas inocentes. Curiosamente, estes dados são de 2014 e já em 2012 reduziu para cerca de 8%, já vai em 9,71 outra vez. Portanto, foram retirados, mas parece que se trabalhou no sentido de voltar a repor. Depois temos a Escócia, tem uma legislação muito idêntica, aliás, agora é quase igual à de Inglaterra e País de Gales, portanto, proporciona um crescimento grande. E depois temos a França, que apesar de ter uma legislação restritiva, em muitos aspectos, acaba por ter uma grande proporção da população não incluída. Portugal, também é em último, 0,03, sim, é mesmo muito pouca gente. No mapa, o mapa tem algumas cores. Os países que estão a amarelo, no caso da Grécia e Croácia, ainda não têm bancos de dados operacionais. Isto apesar de, em agosto de 2011, agora já entraria por outro tópico, se calhar vou falar disso amanhã, não é? Dos bancos de dados. E todos estes países, os países da cor-de-rosa, neste momento partilham os seus bancos de dados uns com os outros. Portanto, é como um bocado uma federação brasileira em que cada Estado tem o seu banco de dados, mas todos partilham. Com a diferença é que, enquanto o Brasil, se não estou em erro, acaba por ter um banco central, em Brasília, mais ou menos, não é? Aqui esta solução é descentralizada. Portanto, todos partilham uns com os outros, para já vão fazendo etapas de teste e vão partilhando, por exemplo, a Holanda partilha com a Alemanha, com a Áustria, com a França, partilham com os países vizinhos e Portugal ainda só partilha com a Espanha e a Holanda. A lista azul, porque ainda faltava tomar decisões, porque o Conselho Europeu tem de autorizar a proteção de dados, tem de autorizar que se proceda à partilha de dados genéticos. Dados genéticos de registro automóvel e de identificações digitais. Na medida em que Portugal se pode incluir nos países que têm uma forte restrição à inclusão de indivíduos no banco de dados, mas também por motivos ligados a pouca informação, como eu já referi, juntos mascarados para a inserção de perfis, o número de perfis não sofreu o incremento que se esperava, se antecipava quando a lei foi aprovada. Inicialmente julgava-se que, tendo em conta os números de condenações, que houvesse um crescimento de cerca de 6 mil perfis novos por ano. Infelizmente não se conseguem ver os números, mas de 2010, fevereiro de 2010 a abril de 2014, há 4.134 perfis, um bocado longe dos 6 mil por ano que se previa. Contudo, quando comparada com a legislação europeia de outros países, e principalmente europeia, a Lei 5 de 2008 distingue-se por contemplar a inclusão de voluntários, a qual constituiria uma modalidade de contribuição dos cidadãos para o crescimento da base de dados.
e possivelmente para um eventual benefício para o titular do perfil. De facto, houve quem escrevesse na lei que os voluntários não são suspeitos, não são familiares de pessoas desaparecidas, são cidadãos comuns que decidem ceder o seu património genético, uma parte, para a elaboração de perfil, para a inclusão no banco de dados. Neste contexto, o voluntário não pode ser entendido como alguém que tenha sido convidado pelas autoridades a doar um perfil. É uma pessoa que decide doar uma amostra biológica, consentido de modo livre e informado, ter o seu perfil genético inserido na base de dados por tempo indefinido ou até à prorrogação do seu consentimento. Os perfis inseridos nestes fecheiros voluntários podem ser livremente cruzados com todos os outros perfis no banco de dados. Tal se aplica, por exemplo, o perfil do voluntário pode ser cruzado com o perfil de familiares de pessoas desaparecidas, mas também com amostras de problema recolhidas em local de crime, o que acaba por ser um bocado problemático, porque o voluntário está lá, se pensarmos, para a sua própria proteção, mas ao mesmo tempo o seu perfil está a ser cruzado, interconectado com amostras de um local de crime. Pode ser um bocado. Eu não compreendo. Está tudo bem? Noutras jurisdições é comum entender-se o voluntário como alguém ao qual as autoridades solicitam a doação de uma amostra. Portanto, são as autoridades, é a polícia que vem, que não se importa de fazer uma doação para efeitos de exclusão, numa investigação criminal, às vezes pode ser necessário. Por exemplo, uma recolha em massa de DNA, no caso do Colin Pitchfork, que fizeram uma recolha mais de 5 mil perfis, aí podem-se entender como voluntários. No entanto, esses voluntários, entre aspas, não são para inclusão no banco de dados. São apenas para uma situação muito concreta e específica, eles já são eliminados. Até à data, o fecheiro de voluntários do banco de dados português conta com 4 voluntários que estão lá desde o início. Provavelmente são quem sabe quem são. Está lá o início, talvez. Tudo exposto no artigo 6º da Lei 5 de 2008, relativo à recolha de amostras involuntários, destacam-se os seguintes termos. No número 1, o papel atribuído aos voluntários na construção faseada e gradual do banco de dados. Portanto, esperava-se que as pessoas acudessem a Coimbra, porque é necessário fazer um pedido para ser incluído. E os custos são suportados pelo próprio voluntário. Portanto, no número 2 é indicado que o interessado deve endereçar por escrito o seu pedido de recolha, o que deixa de supor que a inclusão de perfil no banco de dados poderia equiparar um serviço de Estado ao cidadão. No número 3 é clarificado que o arguido na pendência do processo criminal apenas pode ser entendido como voluntário na recolha de amostras que não impliquem a sua utilização para fins de investigação criminal, o que limita a possibilidade de entendimento da figura de voluntário no âmbito do auxílio de uma investigação criminal, como se serve pelas jurisdições. Portanto, o voluntário não pode ser arguido, o arguido não pode ser voluntário. Entende-se? Seria razoável pensar que indivíduos que estão envolvidos em atividades ou profissões de risco pudessem ter interesse em manter o seu perfil genético numa base de dados, o que facilitaria a sua identificação em caso de necessidade. Vamos imaginar bombeiros, soldados que fazem missões no exterior, que podem explodir, o seu corpo pode ficar demasiado impossível de identificar e assim ter um perfil no banco de dados seria compreensível. O problema, para o cidadão comum, seria aceitável a doação de uma amostra biológica para inclusão no banco de dados? Quais os motivos invocados pelos cidadãos para aceitar ou recusar? E então, uma das questões que era incluída nesse estudo, perguntar aos respondentes se aceitariam ter o seu perfil inserido no banco de dados. Importa assinalar que quase metade dos participantes, não é 47% aceitaria ter o seu perfil no banco de dados. 30% responderam talvez e 23% recusaria.
Os participantes mais jovens e menos escolarizados mostram-se dispostos a aceitar com maior frequência. Nestas respostas não foram encontradas diferenças significativas para o sexo e a área de exercício profissional. Importava então compreender de modo mais aprofundado quais as motivações apresentadas, quer para a aceitação, quer para a recusa, quer para a própria indefinição. E o inquérito oferecia essa possibilidade de fazer uma resposta livre. Essas respostas depois foram incluídas em categorias, já vamos ver adiante, e foram analisadas. Então, observamos que os participantes que aceitariam ou recusariam justificavam as suas respostas, sobretudo com razões ligadas a uma categoria generalista de motivos que foram designadas como o cidadão cumpridor da lei. Enquanto questões relacionadas com regulação e direitos humanos foram levantadas por 40% dos indecisos. Os benefícios societais, ou seja, aquela questão do coletivo sobre o indivíduo, constituem o terceiro grupo de argumentos apresentados por aqueles que aceitariam ou talvez aceitassem serem incluídos como advogados. Argumentos estes que nunca foram utilizados por quem disse que recusaria a inserção. Dentro da categoria cidadão cumpridor da lei, encontram-se os motivos mais fortes, quer para a aceitação da inserção do perfil, quer para a recusa. A resposta, eu não sou criminoso, mostrou-se bastante relevante enquanto motivo para a recusa, seguida de preocupações com a falta de controle nos usos e acesso a banquidades. Portanto, ali 59,3% são pessoas que dizem que não, porque não são criminosos. Deixa-me cá ver. Enquanto principal motivo para aceitar a inclusão, surge o principal potencial benefício para a segurança coletiva. Ou seja, a questão do coletivo sobre o indivíduo, e veem isso como aceitam aplicar um pouco da sua autonomia e privacidade, das suas direitos civis, da sua privacidade, para o benefício coletivo. Assinala-se que o argumento do cumpridor da lei é invocado quer para a aceitação, quer para a recusa. Se uns recusam porque não são criminosos, outros aceitam porque são cidadãos cumpridores da lei e querem contribuir para o combate ao crime. Portanto, pensar que todos deveriam estar no banco de dados, avaliar o ato de proporcionar o seu próprio perfil genético para o banco de dados para ajudar no combate ao crime e ser da opinião de quem deve não teme, este velho argumento de quem não deve não teme pode dar bastante problema, surgem como explicações-chave para a aceitação. Ou seja, não devem nada a ninguém e não são criminosos, portanto, não lhes faz qualquer diferença estarem incluídos no banco de dados. O desconhecimento acerca do tipo de regulamentação que é implementado para os usos do banco de dados, dos dados genéticos, e o acesso ao próprio banco de dados, a oportunidade para ajudar no combate ao crime e a falta de controle no uso e acesso dos dados foram os principais motivos para aqueles que estavam indecisos, ou seja, aqueles que viam, eu dou uma amostra biológica, é feito um perfil e depois o que é que acontece? É só para efeitos de investigação criminal? Será que vão ceder esses dados para outros fins? Será que as companhias de seguros não poderão ter acesso a esses dados? Não agora, mas no futuro. Quem regulamenta, quem supervisiona a custódia do banco de dados? E todos esses ficam um pouco indecisos, não têm informação suficiente para poder tomar uma decisão informada. Ainda assim, invocam alguns receios para não tomar uma decisão. Lá está, 7,1% diria que necessitaria mais informação para tomar uma decisão. Lá está. E depois aqueles que dizem que não, é que a base de dados é para criminosos. Portanto, o tal argumento, eu não sou um criminoso, os criminosos é que devem estar lá, é uma violação da privacidade. Os criminosos não têm tantos direitos como o cidadão cumpridor da lei e, por isso, a sua privacidade deve ser violada ou pode ser violada. Portanto, voltamos às conversas de ontem e a questão dos princípios da proporcionalidade. Há a ideia que o criminoso
quem comete um crime perde esses direitos de privacidade, se calhar de dignidade humana. Fruto dos dados deste estudo, bem como de pesquisas anteriores, que é a evidência de que a inclusão de um perfil no banco de dados com estas características não é percepcionado como algo neutro ou consensual, antes enfatizando as complexidades e heterogeneidades das representações públicas acerca destes temas. Conclui-se que as perspectivas públicas tendem não só a assentar nas tradicionais questões éticas associadas às tecnologias de transferência, tal como a privacidade, a segurança dos dados, riscos para os mercados civis, mas também fatores de cariz cultural e emocional, tais como a confiança nas instituições e o altruísmo perante o benefício coletivo. Portanto, se não confiam na polícia, não vão ceder-lhes fios genéticos. Há também a ideia que cedem o fio genético porque imaginam um benefício coletivo. As razões invocadas para aceitar, recusar ou estar indeciso têm a ver e reflete as próprias representações sociais acerca daquilo que pode ser benéfico para a sociedade e que derivam das hierarquias morais e individuais e da confiança depositada nas instituições. Designadamente, os usos forenses das tecnologias de DNA são perspectivados como tendo relações relevantes para o estatuto moral dos indivíduos, ou seja, distingue e classifica entre criminosos e não criminosos, suspeitos e não suspeitos. Portanto, o simples facto de ser submetido à recolha de DNA pode ser estigmatizante para alguns. Adicionalmente, temos só um momento. Não estou a ver o slide aqui, fica complicado. Adicionalmente, há esta ponderação dos benefícios societais, ainda que imaginados ou projetados, face aos potenciais efeitos negativos para o indivíduo. Acaba por ter o grande assentar neste pivô do coletivo e do individual. Muitos, se calhar, tomam mais uma opção individual para recusar e outros tomam uma opção mais altruísta e coletiva no sentido de aceitar. Imagino que possa ajudar, embora a relação entre ter o perfil incluído no banco de dados e contribuir para alguma coisa é um bocado distante, mas não é percebido enquanto tal. Se dizem que o banco de dados é bom para o combate ao crime, as pessoas vêm, porque não contribuir? Não estava incluído neste estudo, mas faz-me lembrar um pouco a questão dos bancos de histocompatibilidade. Não sei se alguém conhece algo que é. São bancos de dadores de medula óssea, em que as pessoas simplesmente dão uma amostra de sangue, esse sangue é analisado e é inserido num banco de histocompatibilidade para que pessoas que necessitem, por exemplo, de dadores de medula óssea possam ser registrados, possam ser contactados e se encontre um dador compatível com agilidade. Eu próprio participo desse banco, também é necessário um consentimento informado, acredito que possa vir a ajudar alguém. É como o caso, o meu tipo de sangue é O negativo, sou dador universal, sou saudável, posso dar sangue, por que não dar? Aí sei que posso ajudar alguém, de facto. Agora, num banco de dados, para fins de identificação criminal, não sei o que adiantaria, geralmente. Agora, nota-se esta relação entre um banco de dados para a histocompatibilidade, pode haver essa noção de que estão a contribuir para um bem comum. Seria algo a analisar, seria algo importante também ver noutros países, noutras jurisdições, procurar estes resultados. Muito obrigado pela vossa paciência e atenção.